Oi, meu nome é Gabriel Cardoso, sou fotógrafo e educador, tenho 20 anos, 1,74 m, pele parda, cabelo preto e cacheado, olhos castanhos, barba rala e estou usando uma camiseta preta. Nossa aula de hoje é sobre retratos fotográficos, que foram fundamentais para o desenvolvimento histórico da fotografia e dos princípios de identidade. Desde a descoberta da fotografia em 1839, Daguerre, em seus experimentos, empregava uma técnica que durava cerca de 15 minutos para que uma foto fosse gravada pela luz. Ao longo do tempo, os avanços na qualidade das lentes e do material sensível permitiram a redução desse tempo para 20 a 40 segundos, tornando possível a produção de retratos. A sociedade da época, em plena demanda por processos mais rápidos e de baixo custo, fundamentou-se na Revolução Industrial para tornar possível a produção e consumo de fotografia em massa. Assim, surgiram os ateliês e estúdios de fotografia, que dispunham de cenografia e aparatos para que os retratados ficassem estáticos por mais tempo. Muitos clientes passaram a consumir fotografia e posar para as câmeras dos fotógrafos. Entre os anos de 1840 e 1850, multiplicavam-se os estúdios em Nova York, Paris e Londres. O processo fotográfico adequava-se às tradições do retrato. Era produzida uma única imagem, que era frágil e precisava ser guardada em um estojo, que, de acordo com cada cliente, era personalizado com veludo, adornos e até ouro. Assim como reis e rainhas tinham retratos pintados, a recente classe burguesa adotaria o retrato fotográfico como forma de representação. O daguerreótipo, porém, apresentava alguns inconvenientes, como o alto custo de produção, a limitação de apenas uma cópia e a demora na exposição à luz. O Carnet de Visite, criado em 1854 por Eugène Desderies, foi responsável por uma nova forma de apreciar os retratos. Os cartões de visita eram produzidos por uma câmera de lentes múltiplas, gerando cartões de aproximadamente 6 por 9 centímetros. Para que o custo fosse baixo, uma mesma chapa poderia impressionar muitas fotografias, fornecendo aos clientes uma grande quantidade de cópias. As composições com cenário, objetos e vestimenta indicavam as funções sociais ou ofício do retratado. Um escritor, por exemplo, era fotografado junto de sua máquina de escrever. Com os cartões em mãos, o retratado podia dar cópias aos familiares e amigos. Na época, alguns até tinham pastas para colecionar os inúmeros cartões de visita que recebiam. Introduzida pela Kodak no início do século XX, a câmera Brownie difundiu a produção da fotografia como nunca antes. Com o preço de $1, a caixinha de papelão que utilizava uma pequena lente permitiu que muitas famílias produzissem seus próprios retratos e no seu cotidiano. Assim, ela se tornou uma especialidade própria dos amadores, e seu slogan já propunha essa condição: você aperta o botão, nós fazemos o resto. Hoje, olhando para o passado, podemos ver grandes fotógrafos que se consagraram na produção de retratos. Julia Margaret Cameron, britânica do século XIX, foi a mais importante fotógrafa de seu período, pois retratou importantes figuras e celebridades da época. Destacou-se pela aura onírica de suas composições. Influenciada pela literatura e pela pintura, Margaret Cameron representava homens e mulheres em seus aspectos mais sutis, quase imaginários. Caricaturista, jornalista e fotógrafo francês, conhecido como Félix Nadar, teve seu estúdio fotográfico como ponto de encontro da boemia parisiense e local de exposição para os jovens artistas impressionistas como Claude Monet e Camille Pissarro, em 1874. August Sander, fotógrafo alemão,
dedicou grande parte de seu trabalho para construir um inventário do povo alemão, no início do século XX. Para isso, fotografou todas as classes sociais e ocupações que encontrava no decorrer de suas viagens. Dirigindo-se a pessoas que representassem diferentes modos de vida para retratar seus rostos e vestimentas em possíveis cenas do dia a dia. Richard Avedon foi um dos mais prestigiosos fotógrafos no campo da moda e tornou-se um importante retratista do século XX. Atuou em revistas como a Harper's Bazaar e Vogue, além de ter se tornado mundialmente famoso por fotografias das mais requisitadas celebridades. Em sua série intitulada In the American West, fotografou pessoas desconhecidas entre 1979 e 1985. Todas elas posicionadas em um fundo branco, isolando os personagens para percebermos melhor as particularidades e a identidade de cada um. Diane Arbus, fotógrafa e escritora norte-americana, ficou conhecida por produzir retratos de nova-iorquinos nos anos de 1960, que mostravam a diversidade social da cidade de forma subjetiva, caracterizando-se por obter fotografias perturbadoras. Entre seus temas preferidos, ela se destacava por perseguir personagens que possuíam diferentes tipos de feição, não excluindo os deficientes intelectuais e físicos. O retrato mantém-se como o gênero mais popular do campo fotográfico, uma vez que envolve uma série de relações entre a psicologia, a sociologia, a estética e as culturas filosóficas, descrevendo o indivíduo em sua identidade social, mostrando por que desde o início a fotografia é um fenômeno de massa. Obrigado e até a próxima.